Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa aulinha de revisão de estratégia da produção. Vamos começar falando sobre os 5 objetivos da função produção. Antes disso, vamos conceituar, vamos ver o que significa a função produção. A função produção representa a reunião de recursos destinada à produção de bens e serviços. A função produção também relaciona-se diretamente com os objetivos estratégicos da organização. Por que se relaciona com os objetivos estratégicos? Porque se não tem produção, automaticamente não tem vendas. Não tem produtos para poder serem vendidos. Se não tem produto, não tem receita, não tem lucratividade, por conseguinte. 3 razões justificam a existência da função produção nas empresas. Ela operacionaliza as estratégias empresariais, serve de apoio às estratégias e impulsiona as estratégias. São 5 os objetivos: rapidez, qualidade, flexibilidade, confiabilidade e custo, que nós vamos estar vendo um a um aqui na sequência. Primeiro, a rapidez. A rapidez, do ponto de vista externo, é o tempo de espera do consumidor para receber o produto ou serviço. A rapidez na tomada de decisões, na movimentação de materiais e no fluxo de informações é fundamental para uma resposta rápida aos consumidores. Às vezes acontece de nas organizações faltarem produtos, mas como você lida com essa situação, a resposta que você dá para o seu cliente o mais rápido possível vai fazer a maior diferença na hora de você ter um relacionamento duradouro com seu cliente. Uma situação que deve ser refletida é que muitas pessoas compraram grande quantidade do produto álcool em gel, deixando o varejo desabastecido. E isso foi um problema que aconteceu, mas que nenhuma empresa poderia estar prevendo uma situação dessa. São situações que geralmente não tem como prever. Ficaram desabastecidas as empresas, mas tão rápido muitas organizações começaram a suprir essa demanda que ficou reprimida por algum tempo. Outro objetivo é a qualidade, que nada mais é do que um conjunto de atributos que se refere ao padrão dos produtos e serviços disponibilizados pelas organizações. Os efeitos internos da qualidade: produção livre de erro. Os efeitos externos da qualidade: produtos e serviços conforme foram especificados. Flexibilidade é a capacidade de alterar as condições de operação em função da demanda. Pode-se alterar o que a operação faz, como faz ou quando faz. O sistema produtivo precisa estar em condições de mudar constantemente para satisfazer as necessidades de seus consumidores. O que significa isso? Significa que hoje a empresa que tem que estar mudando conforme a necessidade dos clientes. Não é o contrário, não é o cliente que tem que estar mudando mediante a oferta que as empresas têm, não. É pelo contrário. As organizações têm que estar se adaptando e, consequentemente, mudando conforme a necessidade, conforme as especificações novas que estão sendo orquestradas no mercado mundial. Confiabilidade é fazer as coisas a tempo para os consumidores receberem seus produtos e serviços de acordo com o prometido. Seus principais indicadores são o nível de atraso dos pedidos, tempo médio entre falhas e disponibilidade de equipamentos. Só que esses indicadores não funcionam direito nesse momento difícil. O que significa isso? Nesse momento de pandemia de Covid-19, alguns indicadores, alguma forma de você estar controlando se está dando certo ou se não está dando certo, no caso da produção, não funciona direito. Por quê? Porque nós estamos num momento atípico, numa situação que geralmente não funciona, não acontece a contento. O objetivo custo é classificado como o mais importante objetivo de desempenho, pois é através dele que muitas empresas concorrem entre si. Quanto menor o custo para produzir um bem ou serviço,
menor pode ser o preço aos consumidores. Essa característica atinge também as empresas que concorrem, entre outros aspectos, mas que sempre estarão interessadas em manter o menor custo possível. O menor custo ele tem duas possibilidades. Uma primeira possibilidade é você vender mais barato para poder vender mais e consequentemente ganhar mais, ou você vender um pouco mais caro, ou vender pelo mesmo preço que o mercado está vendendo, ganhando mais, porém às vezes você não tem uma quantidade de venda tão maior quanto se você tivesse um preço menor, buscando a escala. Aqui nós vamos rever novamente, né? Rapidez, repor os produtos o mais rápido. Qualidade, reduz o custo, evita erros e, consequentemente, menor será o tempo desperdiçado em sua correção e aumenta a confiabilidade. Flexibilidade, resposta ágil a mudanças no mercado. Confiabilidade, geração de estabilidade. Se todas as partes que compõem uma operação for confiável, não haverá surpresas no processo e teremos alto grau de previsibilidade. A isto damos o nome de estabilidade. Custo. Os efeitos que o custo pode ocasionar estão diretamente ligados aos outros 4 objetivos da função produção. Agora nós vamos ver gestão da produção. Primeiramente, nós vamos conceituar a gestão da produção. Todos os produtos e serviços que consumimos são fornecidos por sistemas de produção. Que sistemas são esses? Podemos ter como exemplo uma montadora de automóveis, refinaria de petróleo, metalúrgica, usina siderúrgica, hospital, lanchonete, etc. Em relação à questão da refinaria, levando como exemplo, está acontecendo uma situação atípica, onde os combustíveis estão baixando bastante o valor por conta de não ter espaço para eles estocarem lá o petróleo, porque diminuiu muito a demanda mundial por combustível. Mas por quê, professor? Porque as pessoas estão em casa, estão circulando menos, consequentemente estão gastando menos combustível. Gestão da produção estuda a forma com que esses sistemas são projetados, organizados, controlados e aprimorados. Exemplo, aqui nós temos um exemplo, um sistema de produção para vender móveis, que é a IKEA, ou a versão brasileira que é a Tok-Stock. Ao entrar em uma loja, o consumidor tem a sensação de estar passeando em um shopping center, isso numa loja só, com a facilidade de encontrar tudo para casa e escritório no mesmo lugar e em um ambiente confortável. A Tok-Stock procura fazer do ato de compras um momento de prazer. Nas lojas, a praticidade é traduzida pela disponibilidade de grande parte de seus itens para retirada imediata e no cuidado com a apresentação dos artigos oferecidos ao cliente. As lojas são organizadas em setores distintos. A exposição e o autosserviço. No primeiro, o consumidor encontra o ambiente decorado e no segundo, os artigos expostos de forma cômoda, como em um supermercado. Assim, a Tok-Stock consegue abrigar em um mesmo espaço uma loja de design com venda assistida e um supermercado de utilidades e produtos de decoração. Toda essa informação aqui foi tirada do site da Tok-Stock. Aqui nós temos o sistema de produção da Tok-Stock, as principais características do sistema: fluxo fácil, é fácil da pessoa estar andando, olhando os ambientes, olhando os layouts, ambiente limpo e bem projetado, um ambiente desse nível, voltado para um público diferenciado, vale ressaltar, tem que ser bastante limpo e tem que ser bem projetado, buscando agradar esse público. Bens suficientes para atender a demanda, tem uma quantidade suficiente para poder atender quando os clientes quiserem comprar esses produtos. Qualidade apropriada, tem que ter uma qualidade diferenciada mediante também os preços, porque não é uma loja que vende produtos com preço bem acessível, levando em consideração
uma pessoa de poder aquisitivo menor. Bom atendimento, né? Bom atendimento tem que ser obrigatório, não só na Tokstok, mas em qualquer empresa, de qualquer ramo, né? Vale ressaltar isso também. Novos produtos, né? Sempre estão mantendo produtos únicos e produtos com design novo, voltado para cores que refletem o momento que está passando e tal. Tudo isso faz com que essa loja seja uma loja diferenciada. Recursos utilizados: espaço e arranjo físico, estoque de produtos, informações, funcionários e novas ideias, porque as novas ideias vão fazer com que novos produtos sejam lançados e produzidos cada dia. Função produção é o conjunto de recursos de uma organização utilizados para a produção de bens e serviços. Gerente de produção são os responsáveis por administrar um ou mais recursos. Aqui nós temos a função produção, outras funções que têm ligação com a produção. Marketing e vendas tem que ter ligação com a produção, porque o marketing capta toda a informação do mercado para poder estar produzindo novos produtos com base em novas necessidades do mercado. Desenvolvimento de produtos, recursos humanos, suprimentos e finanças. Todos esses setores estão diretamente ligados à função produção. Sistema de produção. Aqui nós temos como está configurado o sistema de produção. Nós temos dois tipos de recursos. Nós temos os recursos transformados e temos os recursos de transformação. Quanto aos recursos transformados, nós temos materiais, informações e consumidores. Mas, professor, por que os consumidores são recursos transformados? Porque através dos consumidores é que geram novas necessidades para novas ideias, para poder novos produtos serem lançados para o mercado. Mas para isso acontecer, precisam de informações e precisam de materiais para poder ser transformado. Em paralelo a isso, nós temos recursos de transformação, que são os equipamentos, são as pessoas e as instalações que fazem com que esses materiais, através das informações, sejam transformados, né? Tudo isso junto vão gerar as entradas, e dessas entradas gera o processo de transformação. Depois nós temos as saídas. As saídas são os outputs. Essas entradas são os inputs e as saídas os outputs. Exemplo de saída: bens e serviços. Serviços são bens imateriais e os bens são os tangíveis, né? Esses bens que nós estamos vendo aí. Sistema de produção produz bens e serviços. Bens ou produtos? Bens ou produtos são tangíveis, né? Uma das principais características é a tangibilidade, podem ser estocados. A produção recebe o consumo, a produção precede o consumo, ou seja, você sabe que vai ter uma determinada quantidade de pessoas que vai consumir, mediante a isso você começa a produzir. Há menor nível de contato com o consumidor. Como assim? Porque o consumidor geralmente não está lá na indústria, não está na hora da produção. O marketing capta a informação do consumidor, claro. Essas informações são levadas para a indústria e na indústria produzem, mas o consumidor não está lá. Podem ser transportados, os critérios de qualidade são mais claros se comparados aos serviços. Sistema de produção produzem bens e serviços. Serviços são intangíveis, dependem da percepção do cliente, não podem ser estocados, porque o serviço, imagine um salão de beleza, como é que você vai estocar um corte de cabelo? Não pode ser estocado, a produção e consumo são simultâneos, tem alto grau de contato com o cliente participa na execução. Continuando aqui nos serviços, os serviços são intangíveis, em geral não podem ser medidos, a qualidade não pode ser definida a priori, só depois que o serviço é prestado. A avaliação da qualidade é tanto objetiva quanto subjetiva. Não podem ser estocados, não podem ser inspecionados também, não têm vida útil, não podem ser separados, são produzidos e fornecidos sob demanda.
têm alto grau de contato com o cliente, envolvem contato pessoal, em geral são fornecidos pelos funcionários. Processo das operações. Nós temos algumas operações de linha aérea, loja de departamento e da polícia. Aqui nós temos os inputs, que são as entradas, temos o processo, que é o processamento, e temos os outputs, que são as saídas. As linhas aéreas nós temos como input, como entradas, avião, pilotos e equipes, equipe de terra e passageiros e cargas. Processos: realizar check-in, transportar passageiros e cargas, cuidar dos passageiros, e como saída nós temos passageiros e cargas transportados. Loja de departamento, nós temos como inputs produtos à venda, equipe de venda, sistema de informações e sistema de informação a clientes, e clientes, né, que são os inputs. Processos, nós temos comprar e estocar os bens, dispor os bens, vender os bens. E outputs, as saídas, consumidores e bens juntos. Polícia, nós temos como inputs policiais, sistema de informática. Como processo, nós temos prevenção de crimes, solução de crimes, coleta de informações, prisão de criminosos. E como output, saídas, nós temos sociedade justa, sentimento de segurança. Característica do processo produtivo. Nós temos o volume de output, variedade de output, variação de demanda do output e grau de visibilidade que os consumidores possuem da produção do output. Dimensões diferenciadoras das operações. Volume de operação. Primeiro, o volume de operação vai ser baixo, levando em consideração que o volume da operação baixa repetição, maior participação dos operadores é possível, menor padronização e custo unitário mais alto. E quando o volume de operação é alto, alta repetição, especialização, maior padronização, custo unitário mais alto. O que significa isso? O que significa isso? Significa que quando você tem um volume de operações, para poder você ter uma grande quantidade de produtos sendo produzido, tem que ter uma repetição alta. Tem que ter você cria um produto e tenta padronizar esse produto e começa a produzir em massa esse produto. Tem que ter alta especialização, as pessoas têm que se especializar, tem que saber muito bem como produzir esse produto, e uma maior padronização, tem que ser padronizado para poder você repetir. O contrário, quando é baixo por quê? Porque tem uma baixa repetição, ou seja, são produtos únicos, geralmente o cliente quer um móvel feito sob medida na sua casa, então você não vai produzir em massa isso, vai ser um móvel único para aquele cliente. Maior participação dos operadores é possível e menor padronização. Não tem padronização desse tipo. Por quê? Porque geralmente você vai produzir uma coisa mediante um desejo, uma necessidade específica de um cliente. O custo unitário se torna muito mais alto. Depois nós temos as dimensões diferenciadoras das operações envolvendo variedade de produtos. Quando a variedade é baixa, o que é que nós temos? Maior rotinização, maior padronização, maior regularidade, custo unitário mais baixo. O que significa isso? Quando eu tenho uma variedade baixa, eu tenho uma maior rotinização, eu tenho maior rotina, uma maior padronização também. Eu vou padronizar uma unidade e vou produzir em massa. Maior regularidade e o custo unitário mais baixo por todo esse contexto que eu falei. E quando a variedade é alta, tem alta flexibilidade, maior complexidade, menor padronização, porque não tem como padronizar. Você cria algo,
um único para uma pessoa específica, maior customização, você cria algo sob medida para alguém e o custo unitário vai se tornar muito mais alto. Por quê? Porque você está criando uma única coisa voltada para um pedido, para um gosto específico. Dimensão, variação da demanda. Ela vai ser baixa quando a capacidade estiver estável, maior rotinização, maior previsibilidade, maior uso da capacidade e custo unitário mais baixo em relação à variação da demanda. O que significa essa variação da demanda? Quando a demanda muda muito. Quando é que vai ser alta? Quando a capacidade for ajustável, quando tiver uma antecipação dessa demanda, quando tiver alta flexibilidade, maior complexidade e custo unitário mais alto. É sempre assim. Quando eu tenho uma variação da demanda alta, automaticamente eu tenho que ter essa capacidade de ajustamento, uma capacidade de eu estar me adaptando a diferentes cenários, a diferentes situações. Tem que se antecipar, tem que ter alta flexibilidade, porque se não tiver flexibilidade, não vai criar novos produtos mediante essa condição específica. Contato com o consumidor. Quando é que vai ser baixo o contato com o consumidor? Tempo entre produção e consumo padronizado, pouca necessidade de habilidade no contato com o cliente, maior centralização, menor variabilidade, maior uso da capacidade e o custo unitário mais baixo. Ou seja, quanto menos contato eu tenho com o cliente, mais padronizado e mais baixo vai ser o custo por estar produzindo em massa. O contrário também é verdadeiro. Quando esse contato for maior, vai ter baixa tolerância de espera, porque o cliente não gosta de esperar. Critérios de qualidade mais subjetivos, porque o cliente não quer saber se apenas funciona, mas quer saber se aquilo que ele está comprando, seja um produto ou serviço, seja do gosto dele. Alta necessidade de habilidade no contato com o consumidor, maior variabilidade, custo unitário mais alto por todas essas situações que eu acabei de falar. E dessa forma nós concluímos a nossa revisão. Espero que vocês tirem uma excelente nota na quinta-feira, no dia 23. Tudo de bom para todos.